De volta, muito obrigada por continuarem connosco. Agora, falando sobre a política israelense, surgiu um novo partido, um partido alternativo de direita. Os ex-pesos pesados do Likud, Gilad Erdan e Yuli Edelstein, devem ocupar as duas principais posições. O anúncio oficial será feito na quinta-feira. Por enquanto, o partido está sendo chamado de Likud B. Agora, há muita especulação de que o ex-embaixador de Israel na ONU, que passou 3 décadas no Likud, e o ex-presidente do parlamento iriam fundar um novo partido. Ainda não está claro, porém, quem mais fará parte. E é exatamente por isso que temos a analista política Gil Hoffmann aqui no estúdio. Então, Likud B, como está sendo chamado agora, Gilad Erdan e Yuli Edelstein, figuras de peso do Likud há anos. Israel precisa de um Likud B? Precisa de outro partido como esse agora? Vamos descobrir em breve, Benita. Vou te levar de volta. Depois que Golda Meir foi reeleita após a Guerra do Yom Kippur, houve uma comissão de inquérito, foi criada, o mesmo tipo de comissão que Netanyahu está tentando desesperadamente evitar sobre o 7 de outubro, e ela foi responsabilizada, assim como grande parte de seu gabinete, então era necessário um primeiro-ministro que não estivesse envolvido. E quem eles encontraram? O embaixador nos Estados Unidos. Yitzhak Rabin se tornou o primeiro-ministro. E aqui temos Gilad Erdan, que desde 7 de outubro estava em Nova York, na ONU, e portanto não estava envolvido. E assim, aqueles que compartilham as posições do Likud, que se sentem prejudicados pelo ocorrido em 7 de outubro. Moradores de Kiryat Shmona no norte e Sderot e Ofakim no sul, agora eles têm uma segunda opção ao estilo Likud para votar. Ou pelo menos é isso que Eitan e Yitzhak vão dizer. Mas, Gil, à medida que esse cenário político muda, tanto o bloco do Netanyahu quanto o bloco de oposição emergente podem chegar à marca crucial de 61 assentos com a ajuda desse possível Likud B. O que você acha? Isso depende se eles estão mentindo. Ok, porque agora o Netanyahu está muito longe de chegar aos 61 e esse partido que não consegue nenhum assento nas pesquisas não ajudaria eles a chegar lá. Mas para Eisenkot, eles realmente ajudariam ele a chegar lá e talvez tornassem menos provável que ele tivesse que depender de Mansur Abbas, mesmo que o Mansur Abbas forme algum tipo de partido semi-sionista com judeus dentro dele. Isso seria mais aceitável. Talvez eles não fossem necessários se o partido de Yair da Yeltsin superasse a cláusula de barreira e se juntasse a eles. Mas não é isso que eles estão dizendo que vão fazer. Então, novamente, depende se eles estão mentindo. Quais são as suas fontes te dizendo em relação a fusões e aos novatos que vão surgir em um futuro próximo, quando olhamos para esse cenário político em mudança? Isso depende do que você chama de imediato, Benita, pois 7 de setembro é quando as listas devem ser entregues ao Comitê Central de Eleições, no Knesset. Até lá, não acredite muito no que você lê. Vai haver todo tipo de especulação por aí. As pessoas precisam ser um pouco mais pacientes. Falta apenas um mês. E é só na última hora que tudo é decidido. Agora, jornalistas e políticos precisam de um prazo. Nós não fazemos nada sem um prazo. Bem, esse prazo com certeza está se aproximando. Vamos dar uma olhada no que realmente sabemos, que é parte da retórica que está vindo dos líderes neste momento. Naftali Bennett acusando Benjamin Netanyahu de abandonar o objetivo de derrotar o Hamas. Ele estava visitando uma comunidade na fronteira. Ele diz que o Hamas se rearmou, retomou a escavação de túneis e culpa Netanyahu por, nas palavras dele, dar aos cataris as chaves de Gaza. Isso certamente é uma afirmação forte. Como você vê isso impactando as tensões neste momento em todo o espectro político? Bennett está tentando encontrar um nicho que desaparece dia após dia, tanto em termos de quem ele representa, quanto de quem é seu público-alvo. Então ele pode atacar Netanyahu pela direita, usando o Qatar, mas aí Gadi Eisenkot passa a atacá-lo e dizendo que não se deve atacar o Qatar ou tomar decisões sobre eles como uma jogada política. Isso tem que ser feito de uma forma séria. E aí Bennett não pode atacar Eisenkot, porque agora ele é o líder do bloco político dele. Então as mãos dele estão atadas e ele vai fazer o que puder, pelo menos atacando Netanyahu em uma questão de consenso em Israel, que é o Qatar ser o país que facilitou o assassinato dos nossos filhos. Pelo menos isso ele pode fazer.
Falando sobre brigas públicas, trocas feias entre os líderes da oposição, Avi Avigdor Lieberman e Yair Golan, um mandando o outro calar a boca. Eles querem aderir. Eles dizem que o argumento deles está, na verdade, ajudando Benjamin Netanyahu a diminuir as tensões entre essas várias fações dentro do grupo de oposição, enquanto falamos. Então, o objetivo principal desse bloco da mudança era oferecer um partido para todo mundo que odeia Netanyahu votar. Você precisa ter figuras da direita como Bennett e Lieberman. Você precisa ter alguém da esquerda como Yair Golan e precisa ter centristas como Eisenkot e na época também era Lapid. Então, por um lado, faz sentido que a direita ataque a esquerda e talvez faça você se sentir mais confortável por estar representado ali. Mas, por outro lado, nas brigas internas dentro de um bloco, sempre é terrível. E agora todo mundo está lutando por qualquer voto que puder para ser visto como legítimo antes do prazo de 7 de setembro. Todos fazem sua parte. É só um jogo, Benita. Não ligue muito para isso. Sabe, nós somos apenas espectadores aqui. Por isso contamos com você para nos ajudar a sermos espectadores precisos. Analista política Gil Hoffman, agradeço muito seus comentários e sua presença no estúdio. E ainda falando de eleições, o Comitê Central de Eleições de Israel proibiu que funcionários das sessões eleitorais e observadores de partidos informem aos partidos políticos quem já votou no dia da eleição. Agora, a decisão afirma que a prática de longa data viola a privacidade do eleitor e o sigilo do voto. Os partidos usavam anteriormente essas informações para identificar apoiadores que ainda não tinham votado e incentivá-los a ir às urnas. Agora, o Likud e vários aliados da coalizão estariam considerando um recurso legal para reverter essa decisão. Realmente fascinante. Então, para mais informações, é um prazer receber o professor Michael Bernhack, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Tel Aviv e diretor acadêmico da Clínica de Privacidade da Universidade de Tel Aviv. Professor, muito obrigada pelo seu tempo. O Comitê Eleitoral proibiu funcionários das sessões de informar aos partidos quem já votou. Você participou desse caso. Fale sobre a importância da decisão e suas impressões. Certo, boa noite, Benite, é um prazer estar aqui. De fato, esse tema, sabe, eu me deparei com ele há vários anos, ou muitos anos atrás, quando votei pela primeira vez. Ao entrar na sessão eleitoral, geralmente uma sala de aula, você entrega seu documento de identidade e seu nome é anunciado. E o presidente da mesa, ou seja lá como chamem, verifica se você é realmente você e não está fingindo ser outra pessoa, além de checar se você ainda não votou. Em outras palavras, a identidade é analisada e verificada para garantir a integridade do processo. Agora, o que aconteceu ao longo dos anos foi que outros membros da comissão, que são representantes políticos dos partidos, usaram esses dados e os transferiram em tempo real usando vários aplicativos para seus partidos. Likud, Yesh Atid e outros partidos. E esses dados foram usados, como você mencionou, para gerenciar o dia das eleições de forma mais eficiente. Ou, na minha opinião, violar a privacidade deles, nossa privacidade, sua privacidade, minha privacidade, a privacidade de todos. Não é da conta de nenhum partido se eu votei ou não. É meio óbvio que eles têm muito interesse nisso, mas não é da conta deles. Isso é assunto meu. Se eu quiser, eu compartilho essa informação. E se eu preferir guardar para mim, assim será. Então, o Likud e os aliados da coalizão estariam considerando contestar a decisão na justiça. Diante do que você está dizendo, como você responderia ao argumento deles de que a decisão é uma eliminação direcionada da direita? Eles têm usado aplicativos específicos para ver quais dos seus apoiadores, eleitores, precisavam de um empurrãozinho ou incentivo para ir até a sessão eleitoral. Qual é a sua reação a isso? Você sabe... Não. A decisão não menciona nenhum partido específico, ela se aplica a todos. Ela se aplica tanto à coalizão quanto à oposição, Yesh Atid, e outros partidos que já usaram no passado aplicativos eleitorais, de vitória e outros tipos de aplicativos nesse sentido. Agora,
Se um partido quiser violar a lei e invadir nossa privacidade, então, você sabe, eu entendo porque eles não gostam da decisão. Mas a decisão do juiz é muito clara. Esta é a lei. Mesmo que a prática já exista há bastante tempo, da forma que descrevemos anteriormente, isso é ilegal e deve ser interrompido imediatamente. Então, não há nada voltado contra nenhum partido específico. Há um foco em coibir práticas ilegais para facilitar eleições livres. Algumas pessoas ficam intimidadas quando são seguidas, vigiadas. Algumas delas podem não votar, e outras podem votar, mesmo que realmente não queiram votar por qualquer motivo. E essa decisão, eu acho que é uma decisão maravilhosa, priorizando o nosso direito constitucional à privacidade, em vez dos interesses políticos de qualquer partido. Vamos esperar para ver como tudo se desenrola. Claro, eleições livres e justas, sem irregularidades, são muito importantes e fazem parte do tecido de uma verdadeira democracia. Muito obrigada, professor Michael Byrne. Ao vivo, de Tel Aviv. Obrigada pelo tempo. Muito obrigado, boa noite.